Olá, eu sou o pastor Paulo Ortiz e nós vamos juntos em mais uma Reflexões da IB Horto. Muito bem, os problemas causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul ainda estão longe de cessarem. Nesse último dia, o nível do rio voltou a subir e, enfim, as inundações voltaram a ocorrer em alguns lugares, né? Porém, a boa notícia é que de lá para cá, desde o começo dessas tragédias, muitas pessoas e animais foram resgatados. E o último dado consta que 82.666 pessoas foram resgatadas, enquanto que 12.358 animais também foram resgatados. O problema é que agora, baixando as águas, né, os sedimentos que essas enchentes trouxeram e, enfim, em alguns lugares também se formaram dunas de lamas que dificultam o trabalho e até o resgate daqueles que ainda estão desaparecidos, né? E isso é, de fato, lamentável. Muitas famílias sofrendo com perdas não só materiais, mas principalmente perdas humanas. Quando nós olhamos para isso tudo, essa tragédia, também nos vem à mente uma tragédia muito maior e pior que essa, a física, ou essa que se limita à vida desta terra, né? O Salmo 40, lá no Salmo 40, versos 1 e 2, o salmista diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2, ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num local seguro. É claro que o salmista aqui está usando uma figura para descrever o seu problema espiritual, o pecado. E o pecado é isso, ele nos faz atolar, como se estivéssemos num lamaçal. Sozinho nós não conseguimos sair. Nós precisamos de um resgatador, nós precisamos de alguém em quem colocar a nossa esperança para nos livrar e nos salvar deste atoleiro de lama chamado pecado. E assim essa é a realidade de todo ser humano. Todo ser humano, como diz a Escritura, todos somos pecadores. E todos estávamos mortos nesses nossos delitos e pecados. Como diz o salmista, num poço de destruição e num atoleiro de lama. Mas a nossa esperança está de fato no Senhor. Em Marcos 10:45 nós lemos assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versos 5 e 6, diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem. Verso 6, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Isso é maravilhoso, saber que nós temos sim um resgatador. Temos em Cristo Jesus um único e suficiente Salvador, que é capaz e poderoso para nos tirar desse atoleiro de lama. E Ele nos chama, nos convoca como seu povo, como seus voluntários nesse sentido, escravos até, para trabalhar nessa obra maravilhosa em resgate desses perdidos por meio do Evangelho. Voltando para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, Marcos vai dizer assim: e disse-lhes, as palavras de Jesus, vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. É claro que nós olhamos para essa tragédia e nos sensibilizamos, mas também devemos olhar ao nosso redor e espiritualmente falando, onde muitas pessoas, talvez dentro da nossa própria casa, estão atoladas no lamaçal do pecado. E nós somos convocados pelo nosso comandante, pelo nosso Senhor, para proclamar o Evangelho e levar essa mensagem de que há uma esperança, há um resgatador, há um único Salvador que pode e deu a sua vida para isso, para nos tirar e tirar qualquer um que crê desse lamaçal chamado pecado. Que assim seja então a nossa decisão de cumprir esse chamado, essa ordem de Jesus, de proclamar o Evangelho, aquele que resgata do lamaçal do pecado. Só nele encontramos a salvação. Pense nisso e viva dessa forma. Se ainda não tem feito isso, ou se faz tempo que você não proclama, lembre-se, né? Lá no Rio Grande do Sul tem muita gente morrendo, fisicamente falando, por causa da enchente, por causa de toda essa desgraça que assolou o estado. Mas espiritualmente, tem muita gente próxima a você que também está perdida
num lamaçal de lama chamado pecado. Deus te chamou para cumprir essa missão. Deus nos abençoe.